Fala galera inicial, vamos então para mais uma aula do nosso módulo de equilíbrio de física mecânica. E nessa aula a gente vai ter as condições de equilíbrio, o que o corpo precisa satisfazer para estar em equilíbrio, o equilíbrio estático, ok pessoal? Beleza, essas condições de equilíbrio são as seguintes. Olhem só, um corpo ele tem que ter a aceleração do centro de massa para estar em equilíbrio, tá? E a aceleração angular dele em qualquer ponto, tá? Aceleração do centro de massa e aceleração angular igual a zero em qualquer ponto, pessoal. O que significa isso? Olhem só, por exemplo, tá? Essa tampinha da caneta aqui, ela tá, digamos que ela esteja em velocidade constante aqui, tá? Deixa eu botar ela retinho. Velocidade constante numa direção. Tranquilo? Ela tá com velocidade constante, então a aceleração não está variando, ela é igual a zero e ele está em equilíbrio, ok? Só que não é um equilíbrio estático ainda, mas está em equilíbrio, ok? Essa é uma condição para equilíbrio. Aí a gente diz que ela está em equilíbrio, quando a aceleração é igual a zero. O que isso implica diretamente, pessoal? Olhem só, a força resultante em qualquer corpo, né, é igual a massa vezes a aceleração do corpo, do centro de massa do corpo, tá? Se essa aceleração do centro de massa ela é igual a zero, eu vou ter que a força resultante, que é massa vezes a aceleração do centro de massa, que é igual à derivada do momento linear com relação ao tempo. Isso aqui é um Pzinho, tá? Talvez ficou meio... Ó, é um P. A derivada do momento linear com relação ao tempo também é igual a zero. Lembra que eu falei que uma das condições era que o momento linear seja igual a zero, né? Beleza. E para condições de equilíbrio estático, pessoal, o que precisa ter? Precisa ter a velocidade do centro de massa igual a zero. Eu disse que isso aqui, com a velocidade constante, ele está em equilíbrio, tá? Porque a aceleração é igual a zero, só que ele também, quando ele tem a velocidade do centro de massa parado e está satisfazendo as duas relações aqui, tanto a velocidade do centro de massa como a velocidade angular, ou seja, ele também não está girando, beleza? Então, ele está em equilíbrio estático, beleza? Aqui, a velocidade do centro de massa e velocidade angular ou frequência angular tem que ser igual a zero. Aqui ele está em equilíbrio estático. Lembra, pessoal, que o nosso torque em um corpo, tá? Aquilo que faz rodar o corpo, ele é igual a um momento de inércia do corpo vezes a aceleração angular. E a aceleração angular nada mais é da derivada com relação ao tempo da frequência angular, ok? Isso aqui é a derivada disso aqui com relação ao tempo. Tranquilo. Isso aqui, pessoal, o torque resultante ele é igual à derivada do momento angular com relação ao tempo, que vai ser também igual a zero. Aqui eu tenho as duas condições anteriores que eu falei para vocês, mais explicitadas, ok? Então, olhem só, qual é a primeira condição de equilíbrio? A primeira condição de equilíbrio, pessoal, é que a força resultante tem que ser igual a zero. O que é a força resultante? Essa força resultante é todas as forças que atuam no sistema, tá? A soma de todas as forças, F1, F2, F3, e lá vai pedrada, vezes Fn igual a zero. Tranquilo? O que significa isso? Olhem só, eu posso pegar isso aqui e separar em componentes, tá? Lembra que eu tenho uma força, eu posso pegar a componente y e a componente x dela. Aqui eu também posso fazer cada uma dessas forças a mesma coisa. Então eu vou ter que F1x mais F2x mais lá vai pedrada igual a zero. E isso também em y, tá? F1y mais F2y e lá vai pedrada, isso aqui é igual a zero. Tranquilo? Isso também em z. A segunda condição de equilíbrio me diz a mesma coisa com relação ao torque. Me diz que o somatório de todos os torques resultantes, ou seja, o torque resultante, tem que ser igual a zero. Isso aqui é que todos os torques, a soma de todos os torques que atuam no corpo, vai lá, vai pedrada, é igual a zero. Tranquilo? Isso aqui também é a mesma coisa. Significa que os torques em x, os torques em y e os torques em z, a soma de todas as componentes de todos os torques tem que ser igual a zero. Essa é uma condição de equilíbrio. Tranquilo? Só ajeitando aqui. Outra coisa, a gente tem que o equilíbrio de forças e o equilíbrio de torques. Vamos resumir isso que a gente viu, tá? Como a gente vai mostrar isso? A gente vai dizer que o equilíbrio de forças se dá quando eu tenho o somatório de forças da resultante, né? No eixo x vai ser igual a zero. No eixo y também, no eixo z também. Ou seja, também nos torques, tá? Eu vou ter que o somatório
dos torques resultantes em x é igual a zero, em y é igual a zero e em z é igual a zero. Isso quer dizer que todos os torques de todas as forças em x é igual a zero, o somatório, né? E o somatório de todas as forças que atuam sobre o corpo em x é igual a zero, em y e z é a mesma coisa. A gente vai resumir isso e vai trabalhar mais com o plano XY, porque ele é mais interessante para nós, ele é bidimensional e quase tudo a gente pode colocar em termos bidimensionais, tá? Isso aqui nos simplifica um monte, porque a gente fica com, em vez de 6 equações de equilíbrio, ok? E 6 graus de liberdade, a gente vai ficar com 3 graus de liberdade. Isso vai nos ser muito útil futuramente, tá? No plano XY, a gente vai ter que o somatório das forças resultantes em x tem que ser igual a zero, ok? O somatório das forças resultantes em y tem que ser igual a zero. O somatório das forças resultantes em z tem que ser igual a zero. E mais do que isso, agora a gente fica só com uma equação de torque, que é a seguinte, que o somatório de todos os torques resultantes, somatório de todos os torques resultantes, tá? Só que dessa vez só com relação ao eixo z, pessoal, é igual a zero. Por quê? Porque é o único eixo que eu vou ter torque. Se eu botar uma força para cá, ó, eu tenho, digamos, um bastãozinho aqui, tá? Se eu colocar e ele tá fixo aqui nessa ponta aqui, ó. Fixo com uma rótula, ok? Se eu botar uma força para cá, o único torque que eu vou fazer é o braço de alavanca, que é esse X aqui, né? Braço de alavanca B, eu vou chamar. E essa aqui é uma força F, tá? O único torque que eu vou estar fazendo, e possivelmente fazendo, é para cima, no eixo Z, ou seja, X, Y e Z, né? E esse Z vem tanto para cima quanto para baixo. Ele é positivo para cima e negativo para baixo. No caso, aqui é um torque positivo pela regra da mão direita. Lembra que os dedos vão na direção do braço de alavanca e os dedos fecham na direção da força. E o dedão aponta na direção do torque. Ele vai ser ou para cima ou para baixo, sempre na direção do eixo Z. Ou seja, beleza, pessoal? Tranquilo? Desculpem. Essa aqui sai fora, esse somatório no eixo Z aqui. Eu vou ter essas três equações de equilíbrio. Somatório do eixo Y, X e Z dos torques. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Espero que tenham entendido. Tchau, tchau.